Seguinte, informação de última hora, informação que chega e vinda lá de fora, é de que Matheus Martins já está com a sua venda encaminhada para o time da Udinese. No caso, o Fluminense já encaminhou a venda de Matheus Martins para a Udinese. E ao que tudo indica, numa informação que, repetindo, veio lá de fora, de novo, isso é importante de ser tocado no assunto aqui, publicado agora à tarde pelo Bruno Andrade, lá no portal UOL, o Fluminense já encaminhou essa venda nos últimos dias pelo valor de 9 milhões de euros por 90% do jogador. O negócio, segundo o Bruno Andrade, só está preso por detalhes ali, coisa de assinatura de contrato, e, enfim, quase deu um espirro aqui, vocês perceberam, né? Deu um espirro, mas deu tempo de dar pausa. Assinatura de contrato, enfim, basicamente o negócio já está certo, né, segundo o Bruno Andrade. Teve matéria do GE. Globo também, em que falou do assunto e detalhou mais, né? 9 milhões de euros foi a investida que a Udinese fez. Depois do Fluminense estabelecer o preço, né, a Udinese fez várias investidas no jogador e o Fluminense meio que colocou, olha, por 9 milhões eu fecho. A negociação está bem encaminhada, já deve ser fechada, né, segundo as publicações, a divisão é o seguinte: 6 milhões de euros fixo, com outros 3 milhões de euros de bônus a serem batidos jogando lá na Europa. E o Fluminense ficando, como eu falei, vendeu 90%, ficou com 10% do jogador para, enfim, caso o jogador seja vendido depois da Udinese, o Fluminense ficar com 10% do valor. Detalhe, tá? Não, o mesmo dono da Udinese é o dono do Watford, que é o Gianpaolo, como é que é o sobrenome dele? O Gianpaolo Pozzo, que a princípio parece não ter nenhum parentesco com o Gilmar Dal Pozzo, que é treinador aqui no Brasil. Mas o Gianpaolo, ele é presidente, dono, né, da Udinese, é dono do Watford também, e é um cara que já tem boas relações com o Fluminense. Vamos comentar um pouquinho sobre isso daqui, sobre essa venda. A notícia principal era essa, ele só sai depois do Brasileirão, né? Não sai antes do final do Brasileirão, inclusive algo muito semelhante ao que aconteceu com o Luiz Henrique, né? Para muita gente. Eu vou explicar que tem sim muitas semelhanças com o Luiz Henrique, de fato, na venda, mas talvez diferente do que você pense. Vamos lá, se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E se você quiser deixar um like aqui embaixo, você ajuda bastante aqui ao canal e te ajuda também a receber mais conteúdos de Fluminense. Vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o valor. Eu já comentei, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então eu não vou me alongar aqui para não ser repetitivo. Então, se de repente você... já concordei com a opinião do Gabriel, já entendi qual é a opinião dele, tá? Enfim. Então, beleza. Se você... Gabriel, essa opinião é sua, não me fez muito sentido, não. Também... Assiste os outros 2 vídeos, pelo menos, que eu falo sobre o Matheus Martins, onde eu falo sobre toda a minha opinião, né, sobre a venda. Inclusive o último, acho que é principal, que é sobre a venda e o valor de Matheus Martins, em que eu destrincho um pouco mais. Mas só para colocar algo na tela aqui, algo até que no grupo lá de WhatsApp dos padrinhos aqui do Rádio Tricolor, alguém foi mandando assim, o valor é uma merda. Se é o Flamengo vendendo, se é o rival, o Flamengo vendendo, seria no mínimo triplo. Mês passado, o Flamengo vendeu Lázaro para a Espanha também, né? Por 7 milhões de euros. Lázaro, enfim, que tem... Deixa eu ver a idade exata dele aqui na data da venda, né? Deixa eu ver se tem exatamente a idade aqui. 20 anos. Lázaro tem 20 anos, é um pouquinho, 2 anos mais velho. Tem números melhores até do que o de Luiz Henrique, já tem 12, 13 gols no profissional. Mas, enfim, é um pouquinho mais velho, mas foi vendido por 7 milhões de euros, não tem bônus, né? Os 7 milhões fixo por 70% do jogador, ou seja, uma venda um pouco melhor do que a de Luiz Henrique, considerando a idade paralela ao valor. Então, assim, o Savinho também do Atlético Mineiro, no geral, as vendas não são assim tão destacáveis. Mas, Gabriel, então por que você não acha que foi pouco? E etc. Acho que foi pouco, de fato. E isso diz muito sobre construção também do Fluminense, construção de imagem. Quando o Luiz Henrique foi vendido, uma das teclas que eu bati muito era de que o Fluminense fez um jogo duro, silencioso. Só chegou uma proposta do Betis. O Mário Bittencourt depois foi falar que estava negociando desde dezembro. A gente achou até uma notícia de dezembro vinda da Espanha falando de negociação por Luiz Henrique. Negociação desde dezembro, sei o quê, e aí a gente toma do nada, nosso melhor jogador no ano,
toma uma paulada e a gente vê uma venda saindo assim do nada, por 8 milhões. Na época a gente achava que era 9 e 13, né? Depois eu atualizei a informação também para 8 e 9 e 4. Depois eu atualizei que era 8 e 5 milhões, fixo e bônus. E aquilo foi uma traulitada muito forte. E o maior dano era o Fluminense com a imagem de primeira proposta que o Fluminense vende. É uma imagem ruim para o mercado. A imagem que o Fluminense passa lá fora, existem duas coisas que complicam, 3 coisas, na verdade, que complicam a imagem do Fluminense lá fora. Uma, que para mim é a principal, é do Fluminense negociar muito mal. O Fluminense normalmente aceita o que dá e os jogadores saem daqui por valores baixos lá para fora. A segunda é um problema que aí não tem muita solução, assim. A gente não tem nenhum jogador hoje revelado em Xerém sendo minimamente destaque. O máximo de destaque que a gente vai ter hoje é Evanilson, que nem na seleção brasileira tá no Porto, enfim, tá se destacando bastante, tá jogando bem, tá fazendo gol, mas é o Porto e ele não tá na seleção brasileira. Enquanto a gente, comparando com outros times do Brasil, a gente tem o Santos com o Neymar, a gente tem o São Paulo com o Antony, tem o Flamengo com o Paquetá e o Vinícius Júnior, tem, enfim, dá pra citar um monte, tem o Corinthians também tem alguns jogadores ali que revelou, mas não são tantos assim, mas você vai tendo ali o Internacional com o Alisson, você tem vários jogadores ali na seleção, e o nosso é Thiago Silva, que já faz quase 20 anos que foi revelado, obviamente não carrega essa bandeira Xerém, não carrega esse selo lá fora, então isso é difícil, você não tem, a sua base ela revela muito em quantidade, mas nenhum deles dá muito certo lá fora, nenhum deles é destaque de alguma equipe. E o terceiro ponto, que é a falta de relação com algumas equipes, com intermediários que levam essas equipes e com as equipes direto. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid, criou uma relação mínima ali que, enfim, depois fez com que a venda do Reinier também acontecesse. O Fluminense, nesse momento, construiu uma relação com o Watford, assim como algumas outras equipes também. O São Paulo tinha uma ótima relação com o Shakhtar, por exemplo, os times de São Paulo no geral. Então, assim, isso é um canal para você vender, para você ter o próprio cara como propaganda lá fora também do seu próprio time. O dono do Watford e da Udinese, ele fala com outros caras da Premier League. Os outros caras da Premier League estão de olho que o Richarlison veio do Fluminense. O Richarlison talvez tenha um selo Xerém ali, mas ele não ser de Xerém, né? Mas o Richarlison veio do Fluminense, tá no Tottenham. O João Pedro, em breve, começando a se destacar, veio do Fluminense. O Manchester City, com o Kaique, veio do Fluminense. Se esses jogadores começarem a render bem na Premier League, o Fluminense consegue melhorar um pouco. Então são esses 3 pontos que eu acho que fazem as vendas ficarem um pouco piores no geral. Como consertar? É difícil, mas basicamente você precisa de muito trabalho. Muito trabalho, uma dose de sorte, né? Da competência da base, mas resultado também de sorte de o seu jogador ser um Matheus Martins e não ser o John Kennedy, em relação à cabeça, em relação à vontade, à educação, a querer jogar. E, obviamente, também trabalho e competência. E aí a gente vai para um outro fator, que bati lá no início, que foi, essa notícia veio de fora. Eu fiz uma live na hora do almoço agora no Canal 20, a gente estava comentando, enfim, comentou até bem rápido, eu acabei nem conseguindo pegar aqui o trecho para poder botar aqui. Mas é engraçado que o filme perguntou bem assim, Matheus Martins vai ser vendido agora? Aumenta o valor? Enfim, eu falei, cara, mesmo que, óbvio que esses negócios com a Udinese já está praticamente fechado, eu já vinha falando disso, não era informação, era feeling, né? Mas o negócio tá, quando o Fluminense bota um valor que é um pouquinho mais alto e essa informação vaza aqui no Brasil, é porque a Udinese vai aceitar. A negociação toda foi pública dessa vez, né? A Udinese chegou com 5 e saiu pagando 9. É óbvio que a Udinese iria aceitar e que esse negócio iria acontecer. Só que eu falei, cara, agora vazar daqui do Fluminense, essa notícia não vaza antes da eleição. Eu cheguei a falar isso lá na live. Eu falei, cara, essa notícia não vaza aqui antes da eleição. Porque, ainda mais depois do Matheus Martins ter decidido um clássico, ao vivo na Globo 4 da tarde. Gabriel, era para aumentar o valor, então? Não acho que seja, porque você pega mal você chegar lá fora, né? Você chegar com 9 milhões. Aliás, eu até lembrei agora, eu não falei isso no Canal 20, eu falei isso no podcast do GE. Se eu não estou enganado, eu falei isso no podcast do GE. Globo. O GE tem um podcast no Spotify, GE Fluminense, e recomendo você ir lá ouvir. Eu falei isso lá, agora que por isso que eu não achei na live ali com o Fio. E aí, enfim, sobre o Matheus Martins, então tem esse ponto, né? Do tipo, se valeria aumentar o valor? Eu acho que não, porque, vamos lá, né? Chega e fala bem assim, vale aumentar o valor? Aí o Fluminense vai falar assim, não, bota mais 2 milhões aqui, porque ele fala, pô, mas você não tinha confiança que o jogador era isso, não?
Você descobriu agora, por causa de um jogo, você está querendo aumentar muito o valor. Então quer dizer que se ele fosse mal num jogo, eu poderia descer o valor. Isso perde credibilidade na negociação no mercado. O mercado de futebol é um negócio muito de confiança, de credibilidade, etc. Então não faria sentido nesse ponto, senão... isso seria uma das coisas que ferraria o nome do Fluminense. E iria contra aqueles pontos que eu falei que o Fluminense precisa melhorar. Então essa venda, assim, é um valor ok em relação a 9 milhões. A divisão eu achei pior do que era a proposta do Fluminense. A proposta que tinha vazado antes era de que o Fluminense tinha pedido 7 fixos. Isso em reais vai ser o suficiente para poder fechar o ano do Fluminense. 42, 45 milhões de reais. Na verdade, a venda com os bônus dá 45... vai fechar em cerca de 50 milhões de reais. Mas só o pedaço ali que é de fixo, né? De valor fixo, esse pedaço de 6 milhões de euros dá cerca de 30, 32 milhões de reais. E aí depois tem os outros que são os bônus que ele precisaria conquistar lá. Novamente, assim como eu estava falando, essa notícia não vazou daqui do Brasil. Mais uma vez, vazou lá da Europa. Inclusive, há uma especulação interna dentro do Fluminense de que a venda de Luiz Henrique ela também vaza da Europa, né? Importante lembrar. Daqui ninguém vazou nada. E aí, por que ela vaza lá da Europa? Há uma especulação interna no Fluminense de que foi por Luiz Henrique ter começado a jogar muito, o Betis ter ficado com medo do Fluminense romper o contrato, aquele gol que chamou a atenção e etc. no jogo da Libertadores, chamaram tanta atenção que o Fluminense fosse canalha e rompesse o contrato com o Betis, pagasse ali uma multa que, enfim, não sei se seria muito alta, alguma coisa, e vendesse para algum outro. E aí o Betis vaza logo a informação e tal, para se acontecesse isso, pegasse muito mal pro Fluminense. E já nessa de agora, eu também não duvido que seja a mesma coisa. Cheguei a brincar que o Fabrizio Romano fala sobre isso também, enfim, falaria sobre isso rapidamente. Acho que teve no Canal 20, a gente falou desse assunto também, porque eu falei do Fabrizio Romano. Também já publicaria, que era na Itália, enfim. É o tipo de situação que já eu tinha certeza que essa negociação seria vazada lá de fora para cá. E aconteceu. Quem divulgou, como eu falei, foi o Bruno Andrade. O Bruno Andrade, que é colunista do UOL, ele é brasileiro, mas ele é correspondente de futebol internacional, né, para o Lance. Quer dizer, já foi do Lance, começou a carreira no Lance, já foi correspondente internacional da Goal, trabalha em portais e TVs lá de Portugal, enfim. Então, já é um cara que está um tempão lá em Portugal também. Então, querendo ou não, é um jornalista de bastante credibilidade, que já mora lá em Lisboa há mó tempão, e que está na Europa. Obviamente, o negócio vazou lá da Europa. Então, a gente sabe que não vazou de dentro do Fluminense, vazou da outra parte da negociação ou do intermediário. Bem, vou te falar, sendo bem sincero, essa venda me ofende muito menos que a de Luiz Henrique. Acho uma venda boa. Se essa venda tivesse vazado sábado, eu diria que uma parte dos que estão reclamando sobre a venda estariam elogiando a venda. Então, assim, é baseado num jogo só. E se é baseado num jogo só, se ele for mal na quarta... Assim, pelo amor de Deus, quem vê jogo do Fluminense, você não sabia que o Matheus Martins era capaz de fazer aquilo contra o Botafogo? Claro que era, e vinha mal, vinha oscilando, vinha batendo nessa tecla aqui no canal. Falando, cara, o cara é bom, jogou em seleção e etc. Não acho que no profissional ele rendeu tudo que ele era para ser na base, mas vinha oscilando como qualquer moleque que sobe. Foi vendido, 19 anos. É mais um que se vai cedo, fato. A gente usou por 2 anos. Diferente de Kaique, a gente usou por 2 anos. E aí é aquele problema, né? Kaique a gente não usou. E quando ele foi embora, estava sendo criticado que já não estava jogando nada. Mas tinha jogado muito no início do ano. Talvez se tivesse ficado, o valor ia variar também. Enfim. No caso de Matheus Martins, como eu falei, essa venda me ofende muito pouco. Sorte ao Matheus Martins, que foi sempre um cara de boa com o Fluminense, um cara íntegro, enfim. Mas dentro do que vai jogar essas últimas 5 partidas aí agora. Acho que o Diniz, se ele tem objetivos para essa temporada ainda, tem que usar o Matheus Martins. Isso é um fato. E agora, se ele está pensando em montar ano que vem, oportunizar jogadores, aí obviamente ele precisa pensar e focar já em outros jogadores, mas acho que no momento o foco mesmo é garantir essa vaga direta na Libertadores. É isso. Opiniões diferentes? Respeito, tá? Eu entendo quem acha a venda ruim, de fato é muito ruim a gente ver mais um moleque indo embora, e eu concordo plenamente com isso. É um meio merda, assim, né? Você não consegue criar vínculo com ninguém. O Matheus Martins nunca conseguiu criar muito vínculo, assim, com o torcedor, não, de proximidade, tal, de carisma, assim. Mas é muito merda, né? E o valor, de fato, poderia ser maior. Mas são vendas, né? O Savinho, do Atlético Mineiro, também foi vendido recentemente, eu falei aqui, por um valor bem merda, né?
Então, bem merda no sentido de que poderiam ser vendidos esses caras. Então, nesses pontos, assim, é até complicado a gente avaliar. Beleza? Deixa um comentário aqui embaixo a sua opinião. Valeu.